A Frontier finalmente revelou oficialmente o Planet Zoo 2, e sinceramente, esse jogo tá maravilhoso. O jogo chega oficialmente no dia 13 de outubro desse ano, e pelo trailer já deu para perceber que eles ouviram o que a comunidade queria e realmente trouxeram para esse jogo. Temos animais totalmente aquáticos, aves, reservas de vida selvagem, melhorias gigantes na construção e basicamente um salto geracional completo em relação ao primeiro Planet Zoo. Então hoje eu quero fazer uma análise completa do trailer e comentar todas as novidades que foram reveladas até agora. E já adianto, tem muita coisa interessantíssima aqui. Bora lá! Logo no começo do trailer já dá para perceber uma diferença enorme nos gráficos e principalmente na ambientação. Tudo parece muito mais vivo. Essa novidade dos aquários muda completamente o Planet Zoo e a forma como a gente joga no jogo. No trailer nós conseguimos ver aquários gigantescos como cardumes, tubarões, um peixe-lua e também tartarugas. Tudo funcionando de maneira totalmente subaquática. E isso era uma das coisas provavelmente mais pedidas pela comunidade, já que no jogo atual só temos animais semi-aquáticos. Agora parece que finalmente vamos conseguir criar áreas estilo SeaWorld, com os cenários gigantes, túneis subaquáticos e habitats marinhos muito mais realistas. E uma coisa que eu gostei bastante é que os aquários parecem extremamente vivos, os cardumes se movimentando juntos, os reflexos da água, a iluminação, os corais, cara, decoração, tá tudo muito bonito visualmente. Além disso, isso abre espaço para muitas espécies novas no futuro, que inclusive tem alguns rumores, ou pessoas que têm acesso já antecipado a algumas espécies que teremos até raia também. Então, como a Frontier já começou com os tubarões e tartarugas marinhas, imagina a quantidade de DLC que a gente pode ter aquática, futuramente ou até mesmo com atualizações. Mas eu realmente estou muito curioso em saber como vai funcionar o sistema desses animais aquáticos. Será que a gente vai criar um rio ou um lago e colocar esses animais lá? Ou será que vai ser como no Jurassic World Evolution, com algo mais como se fosse um aquário mesmo? Vamos ver mais pra frente. Outra novidade gigantesca que chegou também são os aviários. Isso aqui é um outro recurso que a comunidade pedia desde o lançamento do Planet Zoo 1. No trailer aparece as aves como o tucano e também a ave secretária, que inclusive ficaram muito bonitos visualmente e com uma fluidez na movimentação absurda. A Frontier mostrou que vamos poder usar barreiras, estruturas de suporte e algumas coberturas dinâmicas de malha para criar uns habitats enormes onde as aves realmente vão voar livremente. Isso vai mudar completamente a criatividade da comunidade em criar esses recintos para os animais, vai ficar bem legal. Porque se no Planet Zoo original a galera já criava zoológicos absurdos mesmo com algumas certas limitações, agora com voo livre eu acho que vamos ver construções simplesmente insanas. E outra coisa importante, as aves parecem muito mais naturais em movimento, que a gente consegue ver também no final do trailer, onde mostra as aves voando na parte do safari, Agora também uma das novidades mais interessantes do jogo para mim, talvez sejam as reservas de vida selvagem, porque isso já leva o Planet Zoo além do conceito tradicional de zoológico que a gente tem no jogo atual. Basicamente, vamos poder criar áreas enormes de conservação e reintroduzir animais na natureza. Basicamente, fazer reservas ecológicas do jeito que a gente gosta e deixar eles viverem lá sem interferência humana. Isso vai parecer funcionar quase como um segundo modo de gerenciamento dentro do próprio jogo, como se fosse um modo sandbox. E pelo que a Frontier explicou, essas reservas serão totalmente personalizáveis, Então não serão simplesmente mapas prontos, a gente vai poder criar habitats naturais gigantes e observar os animais vivendo praticamente sem interferência humana. Inclusive, eles comentaram que essas reservas funcionarão com equipes mínimas, focando mais no equilíbrio natural dos ecossistemas. Sinceramente, isso pode trazer uma vibe muito parecida com documentários de natureza que a gente vê mundo afora aí, então vamos poder fazer dentro do jogo mesmo. Imagina aí criar uma reserva africana gigantesca, cheia de predadores, herbívoros e ecossistemas completos funcionando ao mesmo tempo. Vai ser muito massa. E claro, não seria Planet Zoo sem construção extremamente detalhada. A Frontier confirmou 4 novos temas de ambientação e o retorno de 5 temas clássicos do Planet Zoo original. Então teremos ainda mais variedade arquitetônica para criar zoológicos diferentes pelo mundo inteiro. Mas o mais importante é que eles melhoraram várias ferramentas de construção. Agora teremos sistemas mais fáceis de criar uns caminhos, novas ferramentas de terreno, mais opções de folhagem, que inclusive está com uma qualidade absurda, e sistemas de escala de cores mais
mais flexível. Então parece que o Planet Zoo 2 quer manter a profundidade criativa sem deixar a construção tão travada. Eu sinceramente queria muito uma palheta de vegetação assim como temos nos jogos de dinossauro como Prehistoric Kingdom e o Jurassic World Evolution 3, né, a franquia Jurassic World Evolution. Mas eu acho que o Planet Zoo não segue essa regra, mas mesmo assim tá muito bom. Uma outra coisa legal mencionar é que a Frontier Workshop vai continuar funcionando no Planet Zoo 2. Isso é essencial, já que sabemos o quão é importante a Workshop para esse tipo de jogos. Então não temos muito o que dizer, no máximo é que teremos muitas coisas novas no futuro. Vamos falar um pouquinho agora dessa imagem da interface in-game do jogo que a gente tem nova, né? Lá na Steam. Inclusive, se você quiser dar uma olhada nessas imagens originais, nos vídeos também, tá lá na Steam. Aqui temos a imagem do crocodilo de água salgada, que dá pra ver já uma diferença gráfica absurda no modelo que a gente tem do Planet Zoo 1 para esse no 2. E claramente também com a mudança de interface e coloração da interface também. Algumas coisas mudaram lá embaixo, como por exemplo, alguns botões de terreno, botões de caminhos. Agora eles estão na esquerda e alguns botões que ficavam embaixo agora estão lá em cima. Também foi modificado os lugares de alguns botões também, né? Como ali o centro de trocas, as pesquisas, também o gerenciamento do zoológico, habitats e etc. Inclusive a gente consegue ver ali que tem os aquários, cara, muito massa. Então provavelmente vai ser talvez como biotérios, não sei, só chutando mesmo. Mas assim parece mais organizado e pelo menos eu gostei bastante dessa coloração dessa nova interface. Me dá um negócio muito mais natural. Já nessa outra imagem aqui do habitat, talvez que seja dos chimpanzés, né? Não sei exatamente. Dá pra gente ver algumas diferenças no terreno, como eles falaram que a gente vai ter novas palhetas de terreno. Dá pra ver ali que tem algumas pedrinhas naquelas montanhas, o que eu acho que a gente não tem muito hoje. Talvez umas novas palhetas de areia e também numa coloração em geral, né? Tá bem bonita essa parte, parece um pouco mais realista do que a gente tem hoje no Planet Zoo. Falando agora sobre precificação, pré-venda e a versão Deluxe. A Frontier também revelou os bônus de pré-venda e a Deluxe Edition. Quem comprar na pré-venda vai receber alguns itens decorativos extras. Eles incluem uma loja Tokenit exclusiva, sinalizações especiais, caixas de doações temáticas e um painel de fotos com o tema de tigre. Já a versão Deluxe adiciona 6 espécies extras e algumas placas exclusivas de decoração. De animais temos a águia real, o mico-leão dourado, axolote, tubarão-martelo, peixe-platax, teira, ou mais conhecido como peixe-morcego longfin, e também o peixe-fuzileiro azul e dourado. São espécies muito interessantes, não vejo a hora de colocar aí nos nossos zoológicos. Falando agora do preço, ele por padrão na Steam, né, a versão base está marcado como R$ 154,99. Já a versão Deluxe, com todos esses animais e algumas outras coisas, sai por R$ 199,99. Vocês acham um preço interessante? Comentem embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. No geral, esse trailer me deixou muito mais animado do que esperava, porque isso não parece simplesmente um Planet Zoo 1.5, realmente parece uma evolução enorme da franquia, com os animais aquáticos, né, e também as aves. Só por ter os animais aquáticos já seriam suficiente para vender o jogo para muita gente, mas quando você junta isso com as aves, essas reservas de vida selvagem, melhorias gráficas e ferramentas novas de construção, aí começa a aparecer realmente uma nova geração do Planet Zoo. E eu acho que a Frontier entendeu exatamente o que a comunidade queria. Agora, claro, ainda precisamos ver gameplay completa, desempenho, otimização e ver como esses sistemas vão funcionar na prática. Porque claro, né, trailer sempre é um trailer, a gente não tem como ver exatamente como que é as coisas. Mas pelo menos no papel, o Planet Zoo 2 parece extremamente promissor. Mas agora eu quero saber de vocês, qual foi a novidade que mais chamou a atenção nesse trailer? Os animais aquáticos, as aves ou as reservas de vida selvagem? Comentem embaixo porque eu quero saber também a opinião de vocês sobre isso. E claro, se vocês quiserem ver mais vídeos sobre Planet Zoo 2, Planet Zoo, notícias e futuras gameplays aqui no canal, já deixa seu like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E se você não viu como eu construí um Jurassic Park com os dinossauros reais, clica no vídeo que tá aparecendo aí. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!